Algumas pessoas têm me pedido para falar sobre como é lidar com a esquizofrenia. Na verdade, como lidar com a pessoa que tem esquizofrenia e não toma os medicamentos. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós, familiares e cuidadores diretos, enfrentamos com relação à doença. Talvez alguns não saibam, mas meu filho foi diagnosticado há quase 15 anos com esquizofrenia. Passamos por diversas situações muito difíceis e depois de um longo tempo estabilizado, tomando seus medicamentos, apesar de algumas dificuldades da doença, principalmente as suas funções cognitivas e os sintomas cognitivos, que pouco é falado, né? E que pouco nos falam nos consultórios médicos, ele estava estabilizado, estava bem, tomava os seus medicamentos por conta própria. Até que um dia foi num culto, em fevereiro agora, ele foi num culto, e o pastor chamou lá na frente as pessoas que tinham doenças, que precisavam de oração, e nessa oração ele citou que Deus pode curar, e, enfim. E ele chegou em casa determinado a não mais tomar os medicamentos, porque ele estava curado, porque Deus o curou. Não vamos entrar no mérito de religião e de fé, mas sabemos que a pessoa com esquizofrenia, diante de um discurso desse, ela acaba tomando como verdade. E após esse dia, ele decidiu parar com todos os medicamentos e não tomar mais. Tem sido uma luta constante, diária, enfrentando momentos turbulentos, outros nem tanto. E a gente, como mãe, como cuidadora, acaba tendo que lidar com isso e fazer com que eles tomem o medicamento de uma forma não convencional, né? E onde nós é que temos que usar da nossa criatividade para fazer com que tomem o medicamento mesmo que não saibam. Não tem sido dias fáceis, alguns são bons quando toma, mesmo escondido, mas quando não toma, é uma luta para mim em lidar com todos aqueles sintomas lá de trás, lá do começo. Porque tantos anos estabilizado e de repente para mim é um retrocesso tremendo. Foi voltar muitos anos no passado, voltar a enfrentar alguns comportamentos e algumas falas que estressam totalmente qualquer um que conviva com eles. Eu acho que a gente não pode generalizar, porque algumas pessoas com esquizofrenia estão estabilizadas, fazem seu tratamento, já têm a conscientização da doença, aceitação sobre a sua condição. E eu não estou aqui para tirar esse incentivo dessas pessoas que têm esquizofrenia, porque eu acho que eles podem sim ter uma vida praticamente normal, desde que medicados. Meu filho não aceita terapia, meu filho não aceita ir ao médico, meu filho não toma medicamento mais. E que recurso que eu tenho? Aonde eu apelo? Para quem eu apelo? O que eu faço? Como que eu vivo com isso? Então, para as pessoas que não estão dentro da minha casa, não têm noção, às vezes, do que eu passo. E ontem eu tive um momento de um estresse mental tremendo. Foi uma coisa assim que para mim foi um gatilho, né, para que eu tivesse quase que uma crise de pânico. Eu fiquei muito mal, eu comecei com aquela sensação de que eu ia infartar, comecei a ter um medo, um pavor, aí veio uma tristeza junto, eu achei que eu ia ter alguma coisa, fui, tomei um banho, e tomei um remédio e dormi.
Falei, quer saber? Dane-se, né? Vou dormir, não quero ver, não quero ouvir nada. E ele não é agressivo, né? Mas ele fica ou verborreico quando fala demais ou anda demais. E ele tem por hábito assistir um programa onde ele assiste um curso do Olavo de Carvalho que eu não aguento mais. Abriu o olho, ele já coloca esse curso e ele coloca alto na televisão. E eu falei para ele ontem: escuta, quem comprou o curso foi você, assista você. Eu não quero assistir nada do Olavo de Carvalho, eu não aguento mais ouvir esse homem falando. Falei, você tem teu quarto, você tem televisão no teu quarto, faça isso lá. Por favor, me deixa um pouco em paz, eu preciso trabalhar, precisava fazer as minhas coisas da AME e eu não consegui. E ele dava risada e, enfim, aí foi quando eu resolvi tomar meu remédio, dormi, acordei mais tarde, servi o lanche, porque meu neto está aqui também, e fui deitar e dormir de novo. Acordei, eram 11h30 da noite, tomei outro remédio, dormi de novo, acordei hoje bem melhor. E ele havia tomado, sem saber, né? Eu coloquei onde de vez em quando eu coloco, e ele acabou, né, sendo medicado sem saber. E hoje ele acordou bem melhor. Então, quando as pessoas falam assim, a medicação, ontem uma pessoa me perguntou, antes de ontem uma pessoa me perguntou assim, o que é pior, a doença ou o medicamento? Eu falei, sem sombra de dúvida, a doença, porque o medicamento acalma. O medicamento faz com que eles fiquem mais centrados, faz com que eles fiquem mais tranquilos, que a mente fique descansada. E a gente, como cuidador, também. Porque o estresse, para quem não convive, para quem não entende da doença, ou para quem está estabilizado, acha que a gente está fazendo, às vezes, um fervo, né? Fazendo sabe, aumentando demais. Cada um sabe da sua história, cada um sabe das suas dificuldades, cada um enfrenta a esquizofrenia à sua maneira, e cada pessoa com esquizofrenia tem um comportamento. Embora semelhantes, embora a doença tenha semelhanças, existe também o comportamento da pessoa, onde entra também um pouco da personalidade deles, né? Então, para quem é de fora, às vezes é muito fácil criticar ou vir nos dar soluções que não existem. Qual é a solução que se dá para uma pessoa que não quer fazer o tratamento, que se acha curada? Não existe, sabe? Não quer ir no CAPS, não quer ir no psiquiatra, não tenho como pegar um homem de 33 anos, né, pela mão e falar, não, nós vamos no psiquiatra, vou te medicar. Como que eu vou medicar? Aí entra aquele medo, né? E se fugir de casa? E se resolver virar morador de rua? São tantas coisas que passam na nossa cabeça que o desgaste mental para nós é uma coisa assim, a ponto de explodir. E a gente também precisa fazer um tratamento, a gente acaba também caindo em psiquiatra, a gente vai para psicólogo, né? Precisamos de medicamento para poder manter o nosso equilíbrio mental e para poder manter a casa um pouco mais harmoniosa, sabendo lidar com essas situações. Mas não é fácil. Não existem respostas e não existem fórmulas para determinadas situações. Se fosse assim, seria muito fácil, ninguém entrava em surto. Então, as pessoas me perguntam, como que você lida com isso, Sara? Às vezes eu vejo você tão calma nos vídeos, você é tão calma. Tô calma, hoje eu tô calma. Mas às vezes, depois que eu desligo o vídeo, eu posso ter o meu momento de choro, o meu momento de tristeza, de ver meu filho, um homem bonito, que tinha tudo para ser feliz, vivendo essa vida, né? Hoje, como ele está melhor, ele foi ao cinema. Falei, vai para o cinema, volta só de noite. Pega um Uber e vá. Mas quantas mães não conseguem? Quantas mães não têm essa possibilidade de dar um dinheiro e mandar para o cinema? Ou que eles queiram ir no cinema e ficam em casa? Quantas mães vivem nessa luta diária,
sabe, de ter um filho, uma filha ou um familiar com esquizofrenia dentro de casa, sem medicamento, sabe? Nem sempre em surto psicótico, mas totalmente desorganizado, falando sem parar, né? Dias atrás, o meu filho ele falou por 6 horas ininterruptas. Eu cronometrei 6 horas ininterruptas. Chegou um momento que eu achei que eu fosse ter um surto, que eu fosse. Sabe, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação quando você vai enchendo o peito e parece que aqui vai inflando e você vai explodir em choro. E eu não aguentei, levantei e falei: olha, eu tô saindo. Estava chovendo, estava frio. Eu falei: eu vou sair. Ele falou: eu vou junto com você. Eu falei: não, você não vai comigo. Porque eu preciso de paz, eu preciso colocar em ordem a minha cabeça. Porque se eu continuar escutando você por mais um tempo, eu vou ter alguma coisa, ou eu vou ter um surto, mas assim eu não posso ficar. Então não venha atrás de mim. Eu preciso de um tempo sozinha. E as pessoas vêm sempre com aquela que eu mesma falo para as mães, né? Saia, vá dar uma volta, cuide de você. Mas quando você vê, você está no olho do furacão, aquele, sabe, o F5, o meu já não é mais F5, tem uns que já é F10. É, é difícil você olhar para você e se cuidar. Que vontade você tem de sair e de olhar para o céu, um passarinho, agradecer a Deus, agradecer pela vida. Ah, eu vou no salão, vou no shopping, vou dar uma volta. Você não consegue se desligar daquilo que está te prendendo dentro da tua casa. E não só te prendendo dentro da tua casa, te prendendo aqui. Bom, hoje eu acordei melhor, eu resolvi eu me cuidar, eu fazer minhas unhas, eu arrumar meu cabelo, eu mesma, não fui em salão, né? Porque a nossa vida economicamente, socioeconômica, ela cai muito, né? Então, a gente tem prioridades, né? Então, ao invés de pagar um salão, pagar uma manicure, eu mesma faço, eu mesma me viro para cuidar um pouco de mim. E aproveitei esse momento sozinha para poder fazer esse vídeo e falar para vocês que a nossa função de cuidadora, ela é ingrata. É ingrata no sentido de que nós perdemos totalmente a nossa liberdade. Eu não gosto muito quando usam daquele termo, você é uma guerreira. Nossa, você é uma lutadora, você não é uma guerreira. Eu até posso ser uma lutadora, né? Mas eu considero a cuidadora direta, que geralmente são as mães, geralmente, tá? Tem homens também, mas na maioridade são as mulheres que ficam cuidando, seja do esposo, seja de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão. Nós somos como leoas, né? Leoa só é para caça e quem desfruta primeiro da carne é o leão. A leoa, ela tem que defender os seus filhotes para que o próprio pai não mate eles, né? Então ela precisa passar daquele período para aceitação do leão. A leoa, quando ela é expulsa do bando, ela vai junto com os filhotes dela. E ela vai para a savana ficar sozinha, enfrentar todos os desafios dos predadores, de dar comida para os seus filhotes, né? De ensiná-los ali sem a presença de um leão. E assim mais ou menos como nós nos sentimos. Então, nós não somos guerreiras. Nós somos pessoas que lutam, mães que lutam para que nós tenhamos, nós, cuidadoras, cuidadores, né, e seus familiares, que tenhamos uma vida um pouco mais dentro da normalidade, daquilo que chamam, né, que é o padrão de uma vida normal. Qual de nós não gostaria de ter a sua liberdade, de poder viajar sem se preocupar com um filho ou com seu familiar? Qual é a liberdade que nós temos?
Quantas são abandonadas, vivem sozinhas, né? E não têm essa liberdade para conseguir um novo parceiro. Até porque, quando sabem que você tem um filho com esquizofrenia, isso remete um certo medo para essas pessoas, por conta, justamente, né, do que a mídia fala, do que as pessoas nas redes sociais brincam, debocham a respeito da esquizofrenia, né, do quanto mostram por aí a violência da esquizofrenia, a violência nas pessoas comuns, as que não têm nenhum tipo de transtorno mental, é muito maior do que dentro da população das pessoas com esquizofrenia. A maldade existe por aí, no ser humano, sem diagnóstico. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Achar que toda pessoa com esquizofrenia é igual, que todo mundo vai sair matando e vai sair batendo. Mas existem comportamentos que nos desgastam. É o andar para lá e para cá sem parar, a catesia, é a verborragia, quando falam sem parar, ou quando tem efeitos extrapiramidais de alguns medicamentos, onde tem algumas, como se fosse cacuetes, né? É você olhar isso, é quando alguns são totalmente desorganizados. Meu filho não é desorganizado em termos de higiene, é até limpo demais. Mas existem situações em que um filho não deixa a mãe entrar no quarto para arrumar. Então é comida jogada, é cigarro, é um monte de coisa, é um quarto sujo. Filho que não toma banho, que não corta as unhas, não faz a barba, né, não quer trocar de roupa. Então são tantos os enfrentamentos que a nossa carga emocional ela é tremenda. E algumas pessoas acham que nós somos heroínas, que nós somos guerreiras. Nós somos mães, nós somos pessoas comuns, enfrentando uma doença estigmatizada, uma doença cheia de preconceitos, uma doença onde as pessoas não se sentem sensíveis, não são sensibilizadas com relação à esquizofrenia, ao contrário, elas procuram pintar a esquizofrenia como algo demoníaco, como psicopatas. Eu vejo por aí pessoas tendo os diversos comentários, quando às vezes se coloca uma pessoa em surto psicótico nas redes sociais, e você vai ler os comentários, é um absurdo. Aí você vê o quanto o ódio está muito mais nessas pessoas normais do que nas pessoas com esquizofrenia, sabe? Porque acha que para conter um surto psicótico é tiro, é paulada, tem que bater, tem que esmurrar, isso aí eu derrubo na porrada. Qual que é o mais violento? Que a esquizofrenia está em surto psicótico? Ou esse que foi ali e fez um comentário que tem que dar porrada, que tem que dar tiro? Qual que é o mais violento? Qual que é o mais perigoso? Então falta sensibilidade para ambos os lados. Para nós que escutamos que a gente só é mimizenta, que a gente fica reclamando e chorando por algo, né? E esses que são os preconceituosos ou que acham que entendem de esquizofrenia, nunca viram uma pessoa em surto psicótico, nunca ficaram de frente a uma pessoa em surto psicótico e vem com o papinho de que eu derrubava isso no murro. Então são tantas as coisas que a gente passa, né? Mas muito mais dentro de casa, solitariamente, que as pessoas não conseguem entender e romantizam porque eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como eu conheço a Vera Gomes, o José Orsi, a Mariá, né? Pessoas que têm esquizofrenia e que conseguiram, sabe, vencer os obstáculos e conseguiram a aceitação, conseguiram refazer as suas vidas, apesar de ter a esquizofrenia. Não é o meu caso. E não é o caso de muitas mães. Aliás, não é o caso da maioria dessas famílias. E quando a gente tenta levar a conscientização, é muito difícil. As pessoas não querem ouvir.
Então, para quem me perguntou como você se sente, Sara, eu me sinto triste, eu me sinto derrotada, eu me sinto esquecida, eu me sinto culpada às vezes, me sinto vulnerável, me sinto incapaz. Apesar de eu lutar tanto, né, militar tanto pela esquizofrenia, eu tenho a minha fragilidade. Eu também sou vulnerável. Eu também sou ser humano. E além de mãe, sou mulher. E eu gostaria sim de poder ter um pouquinho mais de liberdade na minha vida, de poder sair sem me preocupar. Será que ele está bem? Será que ele não está? Será que não vai ter uma crise? Será que não vai cometer algo contra ele próprio, como já tentou no passado? Então, a vida da gente é solitária. É uma vida de praticamente 24 horas por dia de dedicação, sem remuneração. E eu não estou falando isso por mim, mas por aquelas que são humildes, aquelas que vivem como domésticas, trabalhadoras domésticas, e que têm que se virar em mil para poder, às vezes, conseguir um remédio melhor, para conseguir colocar um alimento melhor dentro de casa, porque nós sabemos que, devido às medicações, eles comem mais. E essas mães deixam de ter a liberdade delas, porque quando chegam em casa, tem que enfrentar um turbilhão de coisas esperando. Então, sim, eu me sinto triste, eu me sinto frágil, eu tenho forças e algumas coisas acontecem na minha vida às vezes que me trazem alegria, que me motivam para continuar mais ainda com a militância. Mas quando eu saio desse momento que me leva a ter alguns momentos de alegria, quando eu volto para a minha realidade, é como você entrar num beco escuro, sabe? E você ficar ali, nesse beco escuro, com os teus receios, com medo, sozinha, sem ter a quem recorrer, até você ter uma nova possibilidade de sair desse beco escuro e ir lá para o claro e olhar a vida e viver a vida como ela deveria ser vivida por todos. Então, quando falam que nós recebemos uma missão, eu acho que todos nós temos uma missão na vida. Eu acho que todos nós temos problemas. Cada um de nós tem a sua luta, trava as suas batalhas, mas algumas são um pouquinho mais pesadas, sabe? Elas se estendem por mais tempo. Então, para você, mãe, principalmente você, mãe, cuidadora, mas para você, pai também, irmão, esposa, não se sinta mal de chorar, não se sinta mal de sentir raiva um dia, não se sinta pequena e faça como eu. Pega uma hora e diga: olha, saia um pouco e me deixe em paz. Se ele não sair, saia você e vá dar uma volta. Ou então, chora tudo que você tem que chorar, deita e vai dormir. Se as coisas tiverem que acontecer, vão acontecer com você acordado ou dormindo, com você dentro de casa ou fora de casa. A hora da partida de cada um, só Deus sabe. É lógico que a gente não pode dar chance para o azar, mas nós não somos onipotentes, onipresentes. Então, cabe a nós cuidarmos de nós também. Mas também ter o direito de chorar,
de reclamar, de odiar, de ter raiva e esperar o dia passar, a noite passar e amanhecer para ver como vai ser. Ontem para mim foi um dia que eu estava nesse beco escuro. Parece aquele abismo assim que você vai caindo, caindo, caindo e você não consegue sair dele. Mas de repente, de ontem para hoje, esse abismo me fez cair num lugar aberto, que me deu mais ânimo, que me deixou um pouco melhor e que eu espero poder ficar assim por mais um tempo, até a próxima entrada nesse beco. Então, fica aqui o meu recado. Eu peço que vocês, se puderem, seguir a página, se inscrever aqui no canal, toca no sininho, que cada vez que tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação, para que a gente possa fazer com que o vídeo chegue a outras pessoas, para que elas possam também se sentirem acolhidas, para aquelas mães, aqueles pais, aquele familiar, sabe, que de repente pensa que está sozinho, que só na casa dele está acontecendo isso, ele possa assistir o vídeo e falar: caramba, não sou só eu. E não sou só eu que tenho raiva, e não sou só eu que tenho tristeza, não sou só eu que tenho vontade, às vezes, de sumir no mundo e abandonar tudo. Mas são momentos, são pensamentos, é aquilo que passa assim, puf, feito um relâmpago na nossa cabeça. E eu acho que a gente tem o direito de também pensar dessa forma, devido ao nosso cansaço. Então, se você puder compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam se enxergarem na minha história, na tua história. Até o próximo vídeo. Eu espero ter colaborado um pouquinho para que você não se sinta a única excluída, a única que se sente só, cansada, esgotada, com vontade de partir, seja para onde for, ou lá para cima, ou partir por aí, pelo mundo. Você não está sozinha, você não está sozinho. E venha para a AME, Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, onde também tem pais, filhos, maridos, irmãos. E vamos juntos nos acolhermos para que a gente não se sinta mais tão só. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima.